Fala Frame. E hoje a gente tem dois convidados especiais, Roger Zen e Tyson Birk. Os dois foram fundadores junto comigo do Fala Frame. Essa ideia nasceu há algum tempo e hoje chegou o dia da gente ter o nosso primeiro programa. Queria que tu te apresentasse, Roger, falasse com o pessoal um pouco de ti, quem é o Roger. Pô, legal, Cleiton. Pô, tô muito feliz, né, cara? E quando a gente iniciou aqui agora, acabei de olhar no relógio, são 17h17. Teu número da sorte, né? O número da sorte. Eu acho que eu acredito muito numa força maior, né? Sim. Esse projeto do Fala Frame, a gente se conhece há algum tempo, né, Cleiton? Viramos grandes amigos. Sim. E o Cleiton tinha o Fala Cleiton. Tinha o Fala Cleiton. E a gente mudou agora pro Fala Frame. E o Cleiton falou pra mim, pô, cara, podcast, né? Eu vim com essa ideia, pô, será que trazer um podcast pra indústria, como é que seria? E o Fala Frame tá surgindo dessas conversas, né, de bastidores. Nossa, pô, vamos trazer pra indústria. A gente tava precisando de um espaço novo aqui. E aí surgiu a ideia do Fala Frame, assim. E o propósito do Fala Frame veio muito de... A gente sabe, né, como indústria, a gente vender o aço seria muito fácil, né? Seria, pô, cruzar os braços e vender o aço. A gente sabe que esse mercado da construção a seco representa aí 2%, 3%. E a gente sabe que muita gente quer entrar. Então, a questão educativa, né, dar curso todo mês, ter cursos, ter educação, educar o mercado. Então, o propósito do podcast está sendo muito em educar o mercado, trazer pessoas para compartilhar cases. E o mais importante, educar da forma correta, né? Com certeza, com certeza. Isso é muito importante. E o podcast, o Fala Frame, vocês vão ver em vários episódios, vai ser muito pró-mercado. Não vai ser muito focado, que a gente sabe, o Cleiton tem o Steel Legacy, a gente tem a Frame, a gente vai trazer outras construtoras, a gente vai trazer pessoas de outras indústrias para vir conversar. Realmente é pró-mercado, é muito além das nossas empresas, né? Esse é o objetivo do Fala Frame. Então, ele só vai se perpetuar se as pessoas curtirem, né? Compartilharem. Tem engajamento. Senão vai murchar o projeto. A gente vai dar o nosso melhor. A gente não vai deixar. Não vai murchar. Esse projeto é maravilhoso. A gente vai fazer ele crescer cada vez mais, né? E agora, Tyson, queria que tu também te apresentasse, falasse quem é o Tyson para as pessoas conhecerem um pouquinho do Tyson. Legal. Então, sou Tyson, também sou um dos fundadores da Anaframe, como o Fala Frame aqui. E é isso que o Roger vem dizendo, né? A ideia do podcast não é uma ideia pró-indústria, é uma ideia pró-mercado. Convidar donos de outras indústrias, pessoas que trabalham na construção a seco e tal, e difundir o mercado. Acho que é o que todo mundo quer, né? É o aumento de número de obras na construção, né? Crescimento, né? Então, o objetivo aqui do podcast é esse, né? Transmitir, aumentar, fomentar isso ao mercado, trazer outras indústrias aqui para dentro e nesse ambiente descontraído, né? Dentro da empresa, maquinário funcionando. Eu acho que esse é o espírito da coisa, para funcionar desse jeito mesmo. Pessoal, aqui no Fundos a gente tem a indústria que está fabricando aço nesse momento. O pessoal está lá trabalhando e fabricando aço. Então aqui vocês conseguem ver as perfiladeiras funcionando, o pessoal trabalhando. Hoje vai ter outro turno ou não? Tem. Vai. Hoje tem 2 turnos, né? Pra vocês verem que o mercado tá aquecido, né? Aquecido. Turno não dá conta, apesar da alta capacidade produtiva, tem que ser 2 turnos. Total, é um mercado que, meu Deus, né? O sol nasceu para todos, né? Alguns clientes que o Cleiton traz, e às vezes ele fala, ele fala pro cliente isso, eu já ouvi várias vezes o Cleiton falar, cara, o importante é que o cliente fique no steel frame. Exatamente. Importa com quem que ele vai fechar. Importante que ele tenha experiência do que como é construir no steel frame. Isso é o que mais... O Cleiton é muito pró-mercado também, compartilha muito, né, esse desejo, né? A gente quer o cliente dentro do nosso mercado, né? E não só porque a gente trabalha com isso, porque sim é um produto sensacional, né? Isso é muito importante. É incrível, né? É incrível. E as perfiladeiras rodando aqui atrás, engenheiradas, né? Fazendo ali desde um módulo de banheiro até um prédio de 4 anos. Prédio, hotel,
né? Creche. Meu Deus, dá pra fazer tudo, né? É incrível o mercado. Tyson, eu queria que tu contasse um pouco da tua história. Eu já conheço e eu acho a tua história bem legal, né? Então eu queria que tu contasse um pouco para as pessoas verem quem é o Tyson, de onde que o Tyson veio. Porque quem olha hoje vem o Tyson, um empresário já bem sucedido. Então conta a tua história um pouquinho pra gente. Oh, legal. Então, eu nasci em Palmitos, uma pequena cidade de 15 mil habitantes no oeste do estado, divisa com o Rio Grande do Sul ali. Comecei cedo a trabalhar, né? Venho de família humilde, então, como é de padrão em cidade pequena, família humilde, os filhos têm que começar a trabalhar cedo, né? Já ajudar dentro de casa e tal. Comecei a trabalhar fora com 12 anos. 12 anos, o primeiro emprego de quem trabalha em cidade pequena é entregar jornal. Começa a entregar jornal, depois começa a vender picolé. Entrega jornal, vende picolé. 15 anos, daí eu comecei a trabalhar de servente de pedreiro. Meus tios eram pedreiros, os irmãos do meu padrasto eram pedreiro, então eu comecei a trabalhar com eles ali de pedreiro. Trabalhei um tempo de pedreiro. Daí depois fui pra frentista de posto, mas depois para garçom, mas desde o início, desde criança, quando eu era pequena, eu já tinha a ideia de ter empresas, apesar de nascer numa família humilde, uma família que não tem empresários, eu sempre quis ser empresário. Até meus tios brincam quando a gente faz as festas de Natal, eu chego lá em Palmitos e ele fala, pô, o Tyson lá quando tinha 9, 10 anos já, meu avô pagava 10 reais, por exemplo, para mim carpir o terreno da casa, né? Eu pegava os 10 reais dele, subcontratava um amigo meu de Palmitos. Por 8? Não, pagava 5. Pagava 5 para ele carpia para mim, eu ficava com 5 ali sem fazer muita coisa, então... Já era empreendedor. Já estava empreendendo, já desde cedo. A gente não nota que são atitudes de pessoas que querem empreender. Mas sempre foi essa ideia de empreender e fazer alguma coisa, né? Então, minha primeira empresa foi uma baladinha que eu tive em Palmitos e deu muito certo no começo, depois não. É o padrão, né? Daí tive restaurantes e tal, mas sabe como é, né? Pessoa humilde que começa a ganhar dinheiro não tem cabeça talvez para dinheiro. Para administrar o dinheiro. Para né? administrar. Às vezes a empresa até é boa e lucrativa, mas a cabeça não permite tu usar o dinheiro da forma certa, né? Exatamente. Daí em Palmitos, lá quando eu tinha 18, 19 anos, nessa idade, já tinha empresa, comecei a ganhar um dinheirinho e comecei a gastar na mesma proporção. Na verdade, eu gastava mais do que ganhava. Consegui montar umas empresas, gastava bastante. E por fim tinha uma universidade na cidade e essa universidade ela foi embora do nada. E como os meus negócios eram voltados a público, dependendo de público de outras cidades pequenas ao redor, era uma faculdade de enfermagem, um tanto de mulheres lá e acabava chamando o pessoal de outras cidades. E do nada essa faculdade do dia pra noite ela foi embora. Desde então meus negócios lá começaram a cair, eu não parei de gastar, eu continuei gastando na mesma proporção e por fim quebrei lá na cidade, quebrei total, saí de lá sem nada e com uns 200 mil de dívida. Minha mãe avalista, meu padrasto avalista, meu Deus do céu, formei bastante problema lá em Palmitos. Daí vim pra cá, vim trabalhar de garçom, mas saí de lá sempre falando, né, que vamos dar a volta e vamos construir outra coisa. Vim pra cá, inicialmente morei 3 meses em Blumenau, trabalhei de garçom lá e sempre procurando uma oportunidade, um negócio, alguma coisa, porque apesar de eu ter saído da minha cidade sem nada, sem dinheiro e negativo, a minha ideia era construir alguma coisa. E eu saí com isso na minha cabeça. Até a gente sai de uma cidade pequena totalmente desacreditado. Todo mundo dá risando, o cara tá ali e tal, e é incrível, que na cidade pequena parece que só os grandes têm que crescer e os pequenos têm que ficar lá embaixo, então não pode haver um crescimento. Eu tinha muito essa vontade de mostrar que há capacidade, que não é só grande que pode ser grande. Que tu trabalhando tu consegue chegar lá, né? Exatamente, quem acredita pode conseguir, entendeu? Então eu nunca tirei isso da minha cabeça, nunca desanimei, nunca tive depressão, alguma coisa com isso, não, sempre trabalhei. Daí comecei ali com sitezinhos online, vender sites online, até que um amigo meu ali me convidou para montar a Naport, que a Anaframe aqui veio da Naport, né? Ele convidou, ele era vendedor de porte lá, vamos montar junto e tal, vamos montar essa empresa, fazer acontecer. Ele queria montar uma empresa, eu falei, se for, vamos montar logo a indústria, né? Mas como é que vamos comprar isso?
Ele arrumou umas avalices de um estilo dele de lá e vendia o carro que tinha e tal. Meu Deus, envolvemos um monte de gente pra conseguir de novo. Nossa, ideia errada. Empreendedor devendo quebrado ainda com os dinheiro, né? Então. Daí conseguiu mais um dinheiro e começamos na Porte lá. No começo era só eu e ele, 3 funcionários. E foi crescendo, o negócio foi crescendo, tomando dimensão. Graças a Deus a Anaporte é uma empresa hoje grande, consolidada no mercado, top Brasil, assim. E a ideia da Anaframe veio então do ramo industrial. Pô, tava lá construindo a minha casa. Meu Deus do céu, aqueles pedreiros não vinham trabalhar de jeito nenhum, não tinha jeito. Quando vinham, faziam tudo errado e aquelas paredes tudo torta, não tinha uma parede reta. Lá em casa, se for lá em casa, não tem uma parede reta, todas tortas. Parece que a obrigação é ser torta, né? E meio desanimado no negócio, eu falei, pô, nós temos que procurar alguma coisa para melhorar isso. Daí eu vi através de outras indústrias, até tinha uns concorrentes nossos que trabalhavam, pô, isso aqui é legal, vamos estudar isso aqui. Começamos a ver, pô, daí começamos a interagir, conhecer pessoas e tal. E vimos, pô, isso é legal, isso é bom, vamos fazer isso, é isso que a gente precisa. E aí nasceu a Anaframe, isso faz 2 anos agora, 2 anos. E então a Anaframe começou a andar e eu via um pouco que parecia que faltava a questão de relacionamentos e tal, ser mais ativo buscando novos clientes. Pô, Steel Frame é relacionamento, as pessoas querem se relacionar. Todo negócio, né? Tem que ter o comercial, o relacionamento, o network, né? Mas até pela experiência que eu tenho, a Anaframe é mais ainda, é relacionamento. Os caras querem conhecer o dono, querem ter o telefone, pô. Eu já conheci o Roger, ele fez alguns outros negócios comigo e tal, daí eu pensei, esse é o cara que eu preciso. Até porque o ticket é mais alto. Então, ele quer falar com o dono, ele quer falar com o cara que... Exatamente, quem compra são pessoas geralmente que têm um poder aquisitivo maior também, entendeu? Então, pô, eu preciso de um cara que faça essa parte de relacionamentos pra mim, então foi que surgiu a ideia de convidar o Roger em outubro, setembro de 2000. Começou em junho ali de 2000 A conversa, assim, foi evoluindo. 24. Foi. 24. Então, um ano e pouco, né? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Então, convidei o Roger também, já tinha o Salomão que ajudava nós na sociedade aí. Então, nós formamos nós 3. Desde então, nesse momento que quando estava eu, o Roger e o Salomão, que de fato começou a empresa a crescer, alinhar. Daí então, cresceu muito rápido. Né? A gente já comprou mais máquinas, já foi para um galpão maior, daí chegamos aqui nesse galpão aqui, pô, esse galpão já tá ficando pequeno, nós precisamos de um negócio maior, pô, daí a gente já pegou o galpão da frente, começamos a importar bastante bobina, pier siding e não para de crescer, né? Hoje a gente tá com 2 máquinas engenheiradas, compramos mais uma. Tá chegando mais uma, né? Semana que vem, e mais uma que chega início de março, então... Não tem limites, não vai parar. Estamos falando assim de funcionamento de empresa apenas 1 ano. Porque o primeiro ano a gente ficou patinando, tentando entender o que estava acontecendo, tentando entender mercado, tentando entender produção. Mas em 1 ano, graças a Deus, a empresa cresceu bastante e temos como meta aí 2026 dobrar o faturamento do ano passado. Isso é legal, essa tua história mostra que é possível crescer, é possível ser alguém, né? Basta trabalhar e nunca desistir, né, Thais? Exatamente. E tem uma coisa que tu esqueceu na tua história, cara, que é legal trazer. Eu lembro um dia a gente jantando lá em casa, né? Aí o Tyson se formou em advocacia, né? E aí fazia faculdade, trabalhava de garçom. E aí lá no meu apartamento, assim, ele olhou assim a vista lá da janela e falou: cara, eu morei ali embaixo. Pô, meu começo era... haitiano. Pô, era vizinho do apartamento que o Roger mora. Eu morava quando eu vim pra cá, não tinha dinheiro pra nada. Eu tinha 500 reais no bolso, eu não tinha dinheiro pra comer. Não tinha comendo pra comer e tipo assim, isso foi antes de entrar na faculdade. Eu falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa pra me relacionar melhor. Tipo, mal ensino médio completo, então tipo, eu preciso fazer alguma faculdade. Vou pra faculdade, mas como é que eu vou pagar? Vou ter que dar um jeito. Eu passei assim 1 mês, eu morava com uns haitianos num cortiço ali em Itajaí, na Uruguai. Só tinha eu e os haitianos, mas era eu e uns 7, 8 haitianos num monte de kitnetzinha bem pequenininha ali. Eu falei, pô, tem que fazer alguma coisa. Eu falei, vai ser. Eu passei 1 mês, eu lembro disso.
Eu trabalhava a noite toda, trabalhava 2 turnos, assim, é 12 por 36, né? Naturalmente a pessoa trabalha 12, folga 36. Eu trabalhava todo dia 12 horas, direto, todos os dias, não fazia 12, eu fazia o turno de 2 pessoas. E passei um mês só comendo empanado de frango, vocês conhecem empanado de frango? Sim. E miojo, eu comi um miojinho e um empanado de frango. Eu lembro até os preços, eram 60 e poucos centavos um e 50 e poucos centavos o outro. E era aquilo que eu comia, essa era a minha alimentação. Eu comia um empanado e um miojo. Não podia pedir ajuda pra minha mãe, já tinha negativado o nome dela, já tinha negativado o nome do meu padrasto, que eles eram avalistas, né? Pô, daí E pedir comida ainda, né? não tinha mais ninguém pra pedir, então eu tenho que me virar. Eu passei um mês assim pra mim fazer a inscrição na faculdade aí. São lembranças boas, eu sempre falo pro Roger, pô, mas o dinheiro traz alguma felicidade diferente, alguma coisa? E eu asseguro pra vocês, asseguro com toda certeza que não faz diferença nenhuma, porque a mesma alegria que eu tinha naquele momento é a mesma alegria que eu tenho hoje. Então Igual, a pessoa tem que fazer, tem que tratar tudo, independente da situação que tá, de uma forma alegre, feliz, andando pra frente, olhando, porque assim, só vai dar certo se tu acreditar em você mesmo. Se não acreditar em você mesmo, não vai dar certo. E a pessoa que desanima em determinado tempo da vida ou espaço, isso não vai trazer nada de bom pra ela. Então, cabeça erguida, independente Sempre, do que né? tá acontecendo, olhar pra frente. Não tem segredo do sucesso, é persistência, resiliência. E aí, nós na mesa, cara, foi engraçado, jantando ali, daí uma hora, ele falou, cara, tu não vai acreditar essa semana que aconteceu. Tu lembra da história do... que tinha um cheque? Tipo... Ah, do cheque. Então, tinha um sócio, pô, meu primeiro negócio, como é que a gente comprou? Pô, vocês já viram minha história, eu venho de servente de pedreiro, garçom, tal, não tinha dinheiro nenhum. Como é que vai comprar uma boate? Como é que tu comprou o teu primeiro negócio? Pô, daí tava aí um amigo meu, os caras anunciaram a baladinha da cidade, queriam vender, pô, era 30 mil a balada. Eu falei pro meu amigo, pô, nós tínhamos que comprar isso aí, mas vamos lá ver o que eles querem. Se reunimos com os donos lá, quanto que custa? Eles queriam 30 mil, tinha 15 mil de dívidas e 15 mil eles queriam pra eles. Eles queriam que, pô, então, vocês parcelam esses 15 mil pra nós? Não tem como. Por fim, nós fomos falando, conversando, aquela história, todos aceitaram vender pra nós. Tá, nós aceitamos vender pra vocês, mas tem que ser em 10 parcelas de 1.500, que é o que a gente solicitou pra eles, mas vocês têm que arrumar cheque. Ele falou, não, tranquilo, cheque, tranquilo, dá um jeito. Então, fechado. Aí saímos, pô, se olhamos na saída e agora? Onde é que vamos arrumar esse cheque, cara? eu não vou conseguir estar de cheque no negócio. Meu amigo estudava em Chapecó. E quando ele começou na faculdade lá, o Banco Real, o antigo Real, hoje foi comprado, não sei qual banco comprou exatamente, mandou um talão pra ele. Aí ele ficou com aquele talão lá, mas ele nunca usou. E encerrou a conta. Pô, eu tenho um cheque na minha gaveta lá. Pô, um cheque, uma conta já tá encerrada. A conta já tá encerrada. Eu falei, cara, mas isso aí não dá nada. Vamos pegar. Eu falei, vamos pegar esse cheque e vai dar certo. Daí fomos lá, fizemos 10 cheques de 1.500 da conta que já estava encerrada, né? Daí fomos lá e compramos. Assumimos 1.500 de dívida e compramos. Daí fomos lá uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Na frente tinha uma material de construção, o Grupo Tomini lá. Falamos com os donos lá, falamos, pô, consegue um crédito pra nós, tinha que dar uma reformada, pra dar uma mudada. Conseguimos um crédito ainda lá pra reformar. Pô, então compramos um negócio sem dinheiro nenhum, sem dinheiro pra reforma. Daí compramos as coisas, daí os amigos ajudando, pintando e tal, todo mundo ajudando, porque não tinha dinheiro pra mão de obra. Então, assim nasceu a balada. Mas nós pagamos, o problema como é que foi esse pagar? Quando foi vencer a primeira festa deu super certo, ganhamos bastante dinheiro. E daí tava chegando a hora de vencer o cheque, o primeiro cheque. Ligamos pra pô, cara, deu um problema no banco ali e tal, uns negócios da conta, nós não vamos conseguir depositar o cheque nessa conta. Vamos te dar em dinheiro. Eu vou ter que te dar em dinheiro, faltando 2 dias. Ligamos pra eles, pô, vamos lá, fomos lá com os 1.500, pá, resgatamos o cheque. Aí no segundo mês de novo, né? Pô, daí deu uns 5 dias, outro problema. Caiu um negócio na conta, a conta tá com o limite lá, nós não vamos conseguir, porque eu nem lembro as desculpas que a gente dava pra ele. No segundo cheque lá, resgatamos. No terceiro cheque eu falei, vamos falar a verdade pra eles. Mais ou menos. Eu falei, pessoal, tivemos que encerrar a conta, ficamos de saco cheio aquele banco, lá encerramos. Mas fica tranquilo que todo menos vão resgatar esse cheque.
E daí foi isso que a gente fez. Pagamos todos, tá? Teve aquele que tu falou, cara, depois de quantos anos, um cheque lá que a mulher te mandou uma mensagem, tu foi lá do nada e depositou o dinheiro pra ela, sei lá, um cheque de... Pô, os mercados da cidade, porque, pô, eu saí da cidade devendo pra todo mundo. Eu saí lá, tipo, eu tinha desviando, né? Daí chegou no momento, pô, eu comecei a ganhar um dinheiro aqui, eu falei, pô, a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha vida... Pagar. Agora, vamos ter que procurar quem são essas pessoas e eu vou ter que pagar. Eu nem sabia pra tanta gente que eu devia, eu comecei a ligar, comecei a pagar as pessoas e tal, e passou. Aí passou mais 2 anos, veio essa história do cheque, uma pessoa me ligou, ô Tyson, já faz um tempinho, 7 anos já, tô com um chequinho teu aqui, tu não consegue pagar ele? Eu falei, consigo, na hora paguei. Não falou pra ele, consigo, tu aceita cheque? Vou dar mais um chequinho pra 7 anos, né, pra frente. Pô, e foi uma gratificação muito grande poder ligar pras pessoas da minha cidade, poder pagar eles e tal. Pô, até se alguém vê o podcast de Palmito, se eu tô devendo pra alguém aí, porque, pô, passou tanto tempo, me liga, tá? Mas me liga, tá? Que eu vou pagar se eu tô devendo pra alguém lá. Mas fiz questão de ligar pra todo mundo que eu sabia que eu devia. Eu liguei, paguei todo mundo lá. Porque... É que assim, né, Tyson, existem pessoas de má fé. Quando o cara compra, ele sabe que não vai pagar. Tu apostava naquilo, tu acreditava, tu tinha certeza que tu ia pagar todo mundo. Que ia dar certo, Né? exatamente. Não deu certo. Né? Mas isso é importante, tu honrou tudo que tu prometeu. Não foi má fé. Não foi má fé. Tanto que eu busquei, quando eu pude pagar, a primeira coisa que eu fiz buscar todo mundo. Pô, eu ligava, eu nunca esqueço, o comércio de bebida que tinha lá, quando eu liguei pra ele, pô, Tyson, mas faz tanto tempo já que eu nem sei como é que tava lá, cara, procura aí que der, ali, ó, pra tu eu tenho certeza que eu devo. Pra tu eu tenho certeza que eu devo, eu tenho que pagar, eu quero pagar. Daí, os caras achavam lá e achavam umas dotinhas, e lá em Palmito isso é muito ficha, sabe? Que as fichas de crediário. É, exato. Daí vamos lá, procurou, consegui pagar muita gente lá. Então, isso é o importante, né? Ele deve ser engraçado, né? A pessoa recebeu o Pix. Pô, depois de 7 anos o cara pagou. Do nada. Do nada. Ô, né? Tá, você faz o quê? Faz essa história de tu começar a faculdade, essa história do ter só o dinheiro pra comprar um empanado, pra ter agora faz quantos anos atrás, cara? Faz 9 anos. 9 anos. A Naporte já começou a fazer sucesso, já tem uns 5 anos, cara, na Naporte. Mas o lapso temporal ainda, hoje já faz mais tempo. Mas imagina, pô, quando eu cheguei, quando a Naporte estourou no Brasil e quando eu tava lá naquele... No Curtiço. Esse do Curtiço. Esse prazo foi muito curto. O prazo do Curtiço, porque a Naporte, pô, quando veio a pandemia mesmo, meu Deus, quando veio a pandemia a gente estourou. Até brinco pra fazer contratação de pessoas, a gente anunciava em tudo, rádio e jornal e impulsionava. As pessoas vinham, faziam fila lá quando eles chegavam. Não precisava currículo nada, era só ir lá. Eu falava, ele chegou, pode começar, já pode começar agora? Foi pra trabalhar. Quem podia começar agora já ficava, não ia nem embora. E é verdade, pessoal, não é brincadeira. Pô, a pandemia pra parte industrial, porque tudo fechou na pandemia. Fechou tudo. Fechou tudo, menos indústria. Indústria, farmácia, mercado, né? E como nós era indústria, as indústrias ficaram... A construção também liberou, né? Ela ficou, acho que uns 15 dias parada e liberou construção também. É, construção civil, que é o que a gente vende lá, vende porta, né? Então... É, a economia gira, né? Através da construção. E foi isso daí, tipo, é aquela história, né? Não dá pra desistir, tem que ficar correndo atrás, que uma hora tu vai acertar. Move on, né? Tem que estar em movimento, tem que acreditar, né? Não dá pra... E nunca deixar de atender o telefone, né? Mesmo devendo, né, Thais? É verdade, eu atendo Eu o te telefone. devo, vou te pagar... Não sei quando, não posso agora, mas tem que sempre honrar, né? Exatamente, até um negócio que a gente tem na Naporte, a gente tá trazendo aqui pra Naframe também, pô, atendimento rápido e atende o telefone. Pô, tu tem momento que tu descansa? Eu falo não, porque se meu telefone toca 9 horas, eu atendo. Eu também. Se o meu cliente me liga e tipo, pô, mas tu não vive? Não, cara, eu vivo, mas eu sou feliz fazendo isso. Se meu telefone tocar 9 horas e eu tiver disponível pra atender naquele momento, eu vou atender. Pô, meu trabalho, sabe? Eu trabalho. Se o meu telefone tocar nas férias, pô, eu faço de tudo, mas não tocar, né? Eu vou lá e boto imagem do WhatsApp, aviso todo mundo, mas se por acaso tocar, eu vou acabar atendendo, entendeu? Então, eu acho que esse é o espírito da coisa, velocidade na resposta e... Pô, a gente é uma indústria nova, até o Cleiton é cliente nosso na fábrica, então entende, sabe o que é
sofrer com uma indústria nova. A gente tá aprendendo muita coisa aqui. Então a gente erra muito. E Eu só vou te corrigir, não erra, aprende, né? aprende. A gente não erra, Exato. a gente aprende sempre, né? Aprende. A gente aprende. Então, Corrige, né? Rápido. e esse é o importante, pô. Errou, corrige, aprende. Errou, corrige, aprende. Entendeu? E faz parte do início de toda a indústria. A gente passou por isso na Anaport, já cansamos de trocar 3 portas para o cliente, dar tudo errado e tal. E a gente foi aprendendo, foi evoluindo e tal. O que vai acontecer aqui? A gente tá na curva da aprendizagem. A aprendizagem é eterna. Mas a curva alta da aprendizagem é ali no começo, até tu chegar no platô de acertar todos os detalhes. Então a gente está muito próximo, e eu acredito que no ano de 2026 nós vamos chegar no platô da curva da aprendizagem. O que é o platô da curva da aprendizagem? É aquele momento que a maioria dos erros tu já passou. Quando tu passa a ter passado pela maioria dos erros, tu entra num ponto que a quantidade de erros vai ter para sempre. É muito pequeno, né? Só que é um muito menor. pequeno. Tu reduz bastante, mitiga bastante o erro. A chance da erro é muito menor. Então nós estamos nessa curva da aprendizagem. E é falar com os clientes, o importante é dar retorno. Se acontecer alguma coisa errada, é dar retorno, tá? E não ignorar, pelo amor de Deus. Se tu já atende o telefone rápido pra vender, se for pra consertar o problema da pessoa, atenda mais rápido. Seja mais rápido, seja veloz, porque tu já cometeu um erro. Aprenda e corrija o mais rápido possível. 60%, tem uma pesquisa, 60% das não acontece às vezes é porque demora no atendimento. Cara, hoje em dia o mundo Ninguém quer esperar. não quer esperar, ele quer uma resposta rápida, um retorno de resposta. Ligou, cara, a gente fala aqui, né? Se o cara tá te ligando, é porque é muito importante. Ele quer falar contigo, atende o cara. Então esse espírito de cultura que a gente coloca na Frame, assim, atendimento rápido, ágil. O Tyson fala muito de se em qualquer empresa que tiver esse espírito, não tem como dar errado. Porque ela tá atendendo, ela tá com gás, sabe? Mas isso aqui gira. O que o Thais falou, eu faço igual. Eu atendo sábado, atendo domingo. Eu atendo, cara. Minha mulher briga comigo, mas tu tá em casa. Mas isso é o meu perfil, isso é o perfil da empresa. E eu não me importo com isso também, cara. Eu também me importo, não. tá tudo bem. Não é um peso, né? Até as pessoas falam, pô, mas quando o cara tá ali na praia e tu tá atendendo, cara, assim, empresário que quer sucesso na vida, empresário que quer sucesso na vida, não vai trabalhar 8 horas CLT, isso não existe. Empresário que quer sucesso, cara, empresário que quer sucesso da vida é 24 horas, meu irmão. Eu escutei o Luciano. Eu também Handler, escutei dele ele falando. falou: empresário que trabalha 8 horas por dia não vai ter sucesso. Não. O empresário com sucesso é no mínimo 12 horas. Ah, no não, mínimo. eu tenho. Eu desde que eu virei há mais de 18 anos, eu lembro que não teve menos que 12 horas por dia. Não adianta, isso daí não existe. Esse negócio de 8, 9 horas por dia, quem quer ser de CLT e quem quer crescer na vida, quer ser diferente. É só os fora da curva, que vão fazer sucesso. Senão não. O Hang fala, ele fala, pô, mas a concorrência, o mercado. Ele falou, cara, não tenho medo, porque a partir do momento que o meu concorrente trabalhar mais que eu, aí eu vou ficar com medo. Eu sei que isso não vai acontecer, entendeu? Então ele tem uma energia diferente, assim, né, cara, de trabalho. Tem. Ele é. Né, a gente Vamos convidar ele pra vir aqui? Vamos convidar convidar. o Hang pra trocar uma ideia com a gente, cara. Eu acho que todo mundo hoje é fã dele, né? Ele, pra quem quer empreender, ele é um exemplo, né? Com certeza. Ele é um exemplo. E agora, escutamos a história do Tyson, vamos escutar a história do Roger também, né, Roger? Eu já conheço também uma história legal, né, Roger? Não, legal, cara. Eu vim de Brusque, né? Eu sou de Brusque, nasci no bairro Azambuja lá, e com 3 anos fui pro bairro Santa Rita, e também, assim, com 12 anos, também vim de uma família que a gente tinha tudo, vivia muito bem de casa, tinha seu conforto, mas aquela coisa, né? A mesadinha era sempre limitada. E eu estudava num colégio particular e eu lembro que, pô, todo mundo usava uma roupinha de marca e tal. E eu, pô, queria aquilo também, mas eu não tinha. E aí, numa brincadeira, em casa, na frente de casa, tinha uma oficina mecânica. E eu sempre ia lá. E aí o dono da oficina mecânica, o seu Nelson, que eu digo que foi o meu primeiro líder, eu tinha 12 anos e ele falou, então vem trabalhar comigo aqui. Então eu comecei a lixar máquina lá, reformei algumas geladeiras, algumas máquinas industriais. Ele foi o meu primeiro
a experiência, né, no mercado de trabalho, assim, com 12 anos. E daí depois, nunca mais parei, assim. Então eu digo que eu tenho, às vezes até, é o meu hiperrealizador, né? E, cara, desde meus 12 anos eu fiz muita coisa, né? Vendi fichinha de fliperama, joguei pastel, trabalhei em sorveteria. E com meu irmão, ele tinha ele alocava projetor. E ele passou isso pra mim. E com 18 anos, eu começando a trabalhar com ele, comecei a fazer faculdade. E ele ligou pra um amigo dele, falando: pô, o Roger tá fazendo faculdade de publicidade. Cara, tu não tem um trabalho aí pra ele? Daí ele falou: cara, 18 anos, acabou de fazer faculdade, não tem nada pra ele fazer aqui. Cara, claro que tem. Bota ele no banco, pagar conta, tirar o lixo, comprar uma Coca-Cola, sempre Lavar coisa louça. que fazer. Não precisa pagar nada pra ele. Eu fui lá, cara, trabalhar sem ganhar R$1. Deu 5 meses aí, tipo, no meio lá do trabalho tinha uma folha de bar, assim, pra vender. E ninguém tava vendendo aquilo, era uma coisa tão ruim de vender. E ninguém vendia. Daí o Rafa chegou pra mim, o dono da agência, e falou: Roger, não quer vender isso aqui? Folha de bar? O que é a folha de bar? Era tipo aquele jogo americano que tinha piadas e fotos que chegava na lanchonete. Prato, bota embaixo do prato. Um jogo americano. Ah, entendi. Bota embaixo do prato. Ele tinha piadas, daí vendia anúncio. E ali foi eu. No centro de Brusque, uma pastinha, vender aqui, não bater lá, porta em porta. Cara, é muito legal, assim, as pessoas que lembram até hoje de eu indo lá batendo e vendendo essas mídias, né, pra eles. E aí, cara, em 5 meses a gente, da folha de bar, o Rafa começou, cara, vou fazer um site de balada na época. Porque a gente já fazia umas fotos da balada pra botar na folha de bar. E aí, vamos fazer o site. Vamos fazer diferente. Vocês vão ser sócio meu no meu site. Cara, com 5 meses eu virei sócio dele no site. Aí depois saí, montei o meu negócio, que é o CNPJ até hoje. É o CNPJ da RZ Mídias, é uma empresa que está fazendo 25 anos. Começou com mídia de cinema em Brusque. E diferente um pouco do Tyson, eu nunca tive a experiência de quebrar. Eu espero que eu nunca tenha também. Mas eu sempre observei muito pessoas que quebraram. Porque a melhor forma de aprender É quebrar. é quebrar. Não tem a melhor forma. Tá no amor ou na dor, né? A dor é a forma de aprender melhor. Tu nunca quebrou, mas com certeza tu passou por dificuldade. Né? De olhar assim, cara, como é que eu vou fazer a folha de pagamento? Ou ter uma conta, como é que eu vou pagar essa conta? E sabe, Cleiton, eu não sei quantas empresas eu já tive negócios assim, né? E alguns eu parei. Eu não tive amor pelo negócio. Tu tem que saber o momento de ativar e o momento de parar. Não dá pra morrer pelo negócio, né? Por exemplo, o site de fotos, teve um momento que eu parei, não deixei ele falir. Parei. O site de compra coletiva, eu parei. Teve outro negócio de locação de projetor, também parei. Tu viu que não ia mais, né? Não ia mais. Então o empreendedor hoje, ele tem que saber o momento de ativar, mas o momento de parar também e mudar. Né? Gastar energia em outro foco, né? Ajustar as velas, sabe? Você vê uma coisa diferente que veio da criação importante. Ele teve uma criação já não tanta dificuldade como eu, talvez já tinha pessoas próximas no teu ciclo social, da tua família, que talvez tinham um tom já mais de cuidado. Eu não tinha essa visão, não tive essa visão. Eu fui com o negócio, tipo, e acreditando que aquilo ia dar certo, mas já tava, tipo, um negócio que não tinha como mais dar certo. Era certo que ia quebrar. Mas tu acreditava. E eu acreditava. E eu ficava cegamente acreditando num negócio que era certo, que ia dar errado. Tu vê que a tua divisão já era diferente. Tu já viu o negócio? Pô, esse negócio aqui parece que não vai mais dar certo. Já sai. E eu não tive essa mesma percepção, né? Por isso que eu acabei quebrando, né? Na nossa expansão, né, de mídia, de canais de mídia, a gente chegou um momento ali em 2000 e acho que foi 17, a gente chegou a ser a empresa com mais metros quadrados de outdoor digital, instalados no sul do Brasil, e tinha a mídia de cinema. Então a gente focou muito, a gente tinha outras mídias, lotéricas e tal, a gente desfocou só em mídia. E tem até hoje a empresa, ela tá tocando. E teve um momento, né, muito marcante na história de empreendedorismo minha, que foi a pandemia, né? Porque o cinema parou.
Parou, não vendia uma pipoca. Eu fiquei com muito tempo livre. E aí apareceu o Urubici na minha história. Né? Eu já ia para Urubici através de um amigo, né, que fiz alguns empreendimentos lá. Final de 2019, eu lembro no dia da pandemia, nunca vou esquecer essa data, né? Dia 18 de março de 2020, eu tava subindo o Cânion Espraiado, onde o mundo tava parando, eu tava... E tu indo pros Canyons? Lá não tem esse vírus, né, cara? E foi incrível, assim. E aí a gente era um grupo, era eu e mais 2 amigos, a gente criou um grupinho de WhatsApp, modelo de vida em Urubici. E começou a falar sobre Urubici ali. E falou, não, vamos comprar uma área aqui. E aí não dava certo, aqueles terrenos rural, que era um rolo. Aí a gente conseguiu encontrar uns terrenos, e a gente comprou, daí construiu chalés, convidamos amigos, a gente chega aí, um grupo de amigos, chega a quase bater 70 chalés lá. E o Tyson também, a gente, por amigos em comum, a gente se conheceu e ele me convidou, ele e o John me convidaram para fazer um empreendimento lá junto, né, em Urubici. Então a gente se conheceu, empreendeu junto e depois veio, né, depois da pandemia, minha vida, eu digo, estava muito tranquila, porque é uma empresa relativamente, né, mais madura, 20 e poucos anos. Andava Ela sozinha? já andava, então eu trabalhava, mas tinha mais liberdade geográfica, né? E aí eu tava com uma vida fluida, minha filha vindo pro mundo. Eu recebo o convite desse maluco aqui pra comprar farda uma indústria. E aí na hora eu disse não pra ele, falei, pô, cara, minha filha acabou de nascer, pô, obrigado, tal, isso, tal. Cheguei, contei pra minha esposa no jantar, e aí ela falou pra mim, mas por que não? Tu não tá buscando desafio novo? E aquilo parece que foi algo que me mordeu, assim. Eu fui pela internet buscar e tava o Justus falando muito de mercado, com só seco. Nossa, eu lembro que eu comecei a pesquisar, daí o Thais ligou pra mim um dia e falou, daí eu falei, cara, vamos estudar. Aí a gente chegou num acordo e eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou estagiar, lembra? Eu vou trabalhar 1 mês pra ti aqui, eu quero entender esse negócio, eu não vou te cobrar R$1, deixa eu entender esse negócio. Aí eu entrei, aí deu umas 2, 3 semanas, ele botou a mão no meu peito e falou, cara, tem que decidir, cara. Ou vai ou vai. Uma proporção, a proposta já não vai ser aquela que eu te fiz. Aí eu entrei, cara, desde então, assim, eu digo, assim, é muito intenso, muita resiliência na Anaframe, mas é um sonho muito grande, que eu sempre falo para as pessoas, né? Eu não sei o sonho delas, mas eu tenho certeza que a Anaframe pode contribuir para que elas consigam, né, realizar os seus sonhos. Porque é um mercado muito próspero, né? Tá só começando, né? E quem entra nesse mercado vê quanto que ele tem para crescer, e esse bichinho te morde e tu fica maluco, né? É legal, cara. Fica maluco, porque tem muito mercado pra gente conquistar ainda, né? Pô, nosso crescimento, né, tá? A gente tinha ali, eu lembro que na época que eu entrei tinha 200 metros quadrados, aumentamos para 600, daí agora a gente está com quase 5 mil metros quadrados, tem uma ideia de expansão para chegar a 8 mil metros quadrados, estamos até, acho que dali fevereiro ou março, a gente vai estar com uma capacidade de 400 toneladas mês engenheirado, cara, então a gente está, assim, né, pô, um time de, meu Deus, não sei se tinha 10 pessoas, a gente tá batendo o quê? 35, 40 pessoas no time, cara? Cara, não sei. Sinceramente, tem bastante contratação. Mas acho que são umas 40 pessoas, acho já. Cresceu bastante, né? Na verdade, ainda é uma empresa que demanda menos pessoas comparando com a Anaporte. A Anaporte tá muito mais pessoas para produzir. Aqui é muito mais máquina. Uma máquina com 3 pessoas, como estão vendo ali, funciona muito bem, entendeu? Então todo o aparato por trás, né? Tem toda a logística, né? Tem o pessoal da máquina, tem o pessoal de entrega, financeiro, tem uma equipe grande. Fiscal, comercial. Qualidade, vendas, comercial, né? Tem uma turminha boa, cara. O Cleiton, mas a gente contou a nossa história, né, Thais? Agora, a gente queria ouvir a tua história também, Cleiton. Cara, minha história também é legal. Minha história, assim como o Thais, eu vim de família pobre, humilde, né? Meu pai era montador já de drywall, então eu trabalhei com meu pai, né? Eu botava a mão na massa com ele também, trabalhei muito tempo com ele, mas o empreendedorismo também sempre teve na minha veia. Eu juntava bolinha de tênis com 12 anos, ia de graça pra lá pra juntar bolinha, eu ganhava gorjeta das pessoas. E o que acontecia? Às vezes a bolinha caía lá atrás no rio e ninguém buscava. Um dia eu fui lá buscar,
E às vezes o pessoal ia jogar tênis e esquecia da bolinha. E eu vendia a bolinha pra eles. E assim eu ia ganhando mais do que eu ganhava. E um dia um médico me conheceu lá, gostou do que eu tava fazendo e disse, olha, eu vou te dar uma raquete de brinde, de presente, pra te alocar pras pessoas quando esquecer também. Ele me deu a raquete. Aí eu alugava a raquete pra quem ia jogar. E assim eu fui me virando lá, eu ganhava bem, ganhava mais do que muita gente, já com 12 anos. Já ajudava em casa. E depois trabalhava com meu pai, montando drywall, né? Com o tempo eu conheci o steel frame, me apaixonei. E eu falo pra todo mundo, eu sou realmente apaixonado pelo que eu faço. Talvez um dia, se eu conseguir ter uma empresa que ande sozinha, eu vou montar outra empresa de steel frame, pra começar do zero. Porque eu sou apaixonado. E dali eu fui trabalhar numa empresa, né, lá na Forrotec, trabalhei durante 21 anos. Mas já era empreendedor da mesma forma, porque eu vivia a empresa, eu tinha a empresa como se fosse dono da empresa. Vocês sabem, né? Tratava a empresa como se fosse tua. Era minha, a empresa era minha, eu brigava, né? Mas após 21 anos, né, tive que seguir carreira solo, né, tive que mudar meu ciclo. E aí eu montei a Steel Legacy, né, que hoje está fazendo 1 ano já também. Só uma empresinha nova aqui, né? E aí, essa história também é legal, porque quando eu saí de lá, eu pensei, cara, eu quero montar uma empresa enxuta, 2, 3 funcionários, fazer uma obra de cada vez, quero um pezinho no chão, mais tranquilo, não quero tanta loucura. Então hoje a gente já está tocando 6, 7 obras, já estou só no escritório, tem 12 pessoas. Vai crescendo, né? Vai crescendo, não tem como. E aí a gente vê a possibilidade de crescer, e quem tem esse espírito empreendedor não consegue ficar parado. Se tu vê a possibilidade, tu vai. Se tu não tem dinheiro, tu vai pro banco. Se tu não tem, tu vai se virando, tu vai crescendo. E graças a Deus o Steel Legacy está saudável, está andando e com o objetivo também de crescer cada vez mais. A gente quer crescer. Esse ano de 2026 promete muito, né? E a gente vai colher grandes frutos aí. Porra, vamos crescer junto, né? Se crescer, nós estamos crescendo junto. A gente sempre tem que ter grandes parceiros no mercado, né? Eu vejo assim, o que é um bom parceiro? É quando tu tem algum momento de dificuldade, não financeiro, só financeiro. Às vezes é uma entrega rápida, né? Um problema lá que aconteceu, o teu parceiro ele vai te ajudar. Então é importante, né? Nem tudo é só preço. Tu tem que procurar a qualidade com um bom parceiro. E é isso que eu sempre busquei fazer. Hoje eu sempre tenho os meus parceiros chaves e não é só preço. Né? Dificilmente eu ligo para eles pedindo desconto. A gente já tem um acerto lá, eu só peço algum desconto, eu brigo com eles por preço. Quando eu quero muito fechar uma obra, eu preciso daquilo. Senão, não, eu quero qualidade, eu quero bom atendimento, não preço. Total, a gente fez umas reuniões estratégicas, né, ano passado, falando sobre isso, né, sobre o mercado da construção a seco. E a gente fala muito, né, o steel frame, a gente compra o aço um pouco mais barato que o drywall e vende mais caro. Porque, claro, tem todas as perfiladeiras mais caras, tem todo um porquê, né? E o drywall, tu paga mais caro e vende mais barato. Vende mais barato, porque é um mercado ainda que, é muito preço, né? Então, a gente sabe disso. Então, até a gente demorou um pouco para engrenar no drywall, a gente está muito focado no steel frame, porque isso, assim, é um pouquinho mais desafiador de entrar no mercado com algumas indústrias grandes, assim. E essa questão de parceria, Cleiton, a gente também falando, né? Que a gente quer que as pessoas não olhem pra gente, às vezes, por preço. Que olhem porque eu falo muito pro construtor, cara, a gente é um braço do teu negócio. Porque tu pode trazer o cliente aqui, tu pode usar a nossa engenharia, tu pode, né, mostrar todo o nosso parque fabril, dê um BO, cara, tu sabe para quem ligar, né? Eu não sei as outras indústrias, mas aqui pelo menos, cara, os donos aqui, a gente não deixa, a gente sana na hora, a gente resolve, a gente não dorme. Sangra quando precisa, né? Sangra também, às vezes. Que faz parte. Dói pra caralho. Dói. Mas faz parte do jogo, né? A gente tá jogando o jogo, então, cara, a gente é muito... A gente fala muito isso assim, cara. Eu sinto no Cleiton, eu sinto em vários construtores que são nossos clientes, que eles olham isso aqui como se eles fossem donos, assim. E várias pessoas que eu converso no mercado falam alguns nomes. Não, mas aquele não é aquele cara que é o dono da Frame. Eu falei, cara, nem falo. Mas que bom! Eu adoro ouvir isso, cara, porque
Cara, é isso que a gente quer passar. Que as construtoras, todo mundo, cara, isso aqui é um braço, entendeu? Realmente, a gente só existe para ser o braço das construtoras, dos montadores, das revendas, né? Cara, a gente tenta ter esse espírito, assim, né? Eu digo, né? Me diz qual é a empresa que não tem um chulé que eu quero trabalhar nela, né? A gente tem os nossos, mas a gente não deixa ele, né, se proliferar, assim. Acho que é o grande diferencial da Anaframe é esse, assim. Essa energia de resolver, de solucionar, de atender, de esgotar possibilidades para deixar o cliente feliz, né? A gente tem 2 indicadores aqui dentro, que as perfiladeiras ali atrás não podem parar. O avião tem que estar no ar e o cliente tem que estar feliz. Exatamente. Se resume nisso. Uma complexidade absurda, né? A gente trabalha com aço nacional, aço importado. Tu sabia que eu vejo, né, eu vejo várias empresas, até de alguns amigos, a empresa ela é sempre o espelho dos donos. Se o dono é um cara que chega às 10 horas, sai à 1 da tarde, os funcionários são igual. Agora, se o dono é guerreiro, o cara chega cedo, tá junto, tá lá brigando, os funcionários têm esse espírito também. É cultura, cara. Né? Até eu falo sempre pro Roger aqui, até não é nem o tanto de estar presente, porque pô, o dono tá viajando, tá em outros lugares e tal, mas é o perfil da pessoa de como ela faz. É. Eu sempre falo, pô, se os donos não derem uma resposta rápida pros clientes, os vendedores vão fazer igual. Se o dono não der uma resposta rápida para quem trabalha dentro da fábrica, para os seus próprios colaboradores, os colaboradores vão fazer igual. E é impressionante como é assim, entendeu? Por isso eu sempre bati na tecla, tanto do Salomão quanto do pá. Velocidade na resposta, não só para o cliente, mas para quem trabalha. Por receber uma mensagem ali e não ganhar uma resposta é frustrante e transmite o que tu quer que a pessoa segurança. seja. Não, e tu transmite o que tu quer que ela seja. Se tu vai demorar para responder uma pessoa que é o teu colaborador, tu dá o direito do teu colaborador fazer isso com todos os clientes também, entendeu? Exatamente. Então o segredo do sucesso é esse. Bater e responder rápido. E uma das coisas do steel frame, né, Cleiton? Cara, steel frame pra mim é igual engenharia pura. A gente está montando a nossa engenharia, cara, a gente tem um sonho grande, assim, de se tornar referência, sabe, em engenharia, né, cara? A gente tem boas engenharias no Brasil, né? A gente sabe que o projetista estrutural é um mercado gigante, absurdo, né? Os bons projetistas estruturais estão... Só fala com os caras, eles só tem... consigo te entregar quando? Daqui 60 dias. O cara tem trabalho para 60 dias. Os bons projetistas estruturais. E com fila de espera, às vezes, né? 60 dias com fila de espera. Com fila de espera. Porque o steel frame é isso, né? Ele é planejamento, ele é análise, ele é engenharia. Quantos por cento mesmo do steel frame de chegar o aço na obra? Quanto tempo demora? Quantos por cento? É 30% de planejamento e 40% Quanto tempo de planejamento e quanto tempo de execução? A gente estava trabalhando essas métricas ontem lá no escritório. 40% é planejamento. Olha, 40%. 40%. Você vê. 60% é execução. Porque depois voa, né, cara? Eu tava olhando ontem as fotos que eu fiz aqui em Bombinhas agora, da pousada. E, cara, a gente entregou dia 26 de dezembro a obra. Porque dia 27 já tinha hóspede, já tava... Deu tudo certo. A gente entregou dia 26 de dezembro. Se tu voltar 30 dias e olhar as fotos, vai dizer, esses caras não vão entregar, é impossível. Cara, tem um case, eu sei, o Cleiton contou isso, eu lembro de um case, bem na época que eu te conheci na Latam, no evento lá em São Paulo, na feira, e depois de umas 2 semanas a gente conversou e o Cleiton tava bem no meio de uma obra, se eu não me engano era 1.200 metros quadrados, e eu conto essa história para várias pessoas. Que tu tinha que entregar, tu falou pro cliente, eu quero te entregar em 7 meses, eu consigo 1.200 metros quadrados. E o cliente chegou pro cliente e falou, não, eu tenho 4 meses. Isso. Cara, ele fez 1000 contas e tinha que trabalhar final de semana e tal. Sem parar. Ele falou assim, cara, eu consigo em 4 meses, mas o preço é esse. 20% a mais. E aí o cliente chegou pra ele e falou, cara, eu pago isso aqui, mas se tu atrasar cada dia 50 mil reais de multa. Tu lembra disso? Lembro. E tu entregou? Entreguei. De noite, né? Eu entreguei 2 dias antes a obra. Mas a gente trabalhou, foi 4 meses. Quando eu cheguei em casa, eu falei pra minha esposa, 4 meses
Não tem sábado, não tem domingo. Se eu tiver que virar à noite, eu vou virar. E a gente fez isso, O cara. empreendedor não se importa, né? Pô, que nem os caras falam, o cara tava na praia, pô, mas tu não, na praia tu tá trabalhando? Pô, se tu gosta de ir pra praia, eu gosto de trabalhar, qual o problema? Eu gosto de trabalhar, não Tem trabalho. cara que gosta de ir no boteco beber cerveja? Eu gosto de trabalhar. Vão me criticar porque eu gosto de trabalhar, pelo amor de Deus. Teve uma vez, um período da vida que a gente tem um amigo, né, que fala muito sobre, assim, de ter liberdade e tal. Daí o Thais tirou um período da vida pra ficar meio sabático. Ele não conseguiu ficar, acho que 2 semanas, cara. Vou tirar um período da minha vida de sabático, deu 2 semanas. Exatamente o momento que eu consegui. E forçado ainda, né? Então, E acordar tipo 8 horas, ficar mais de boa. Pô, não consigo consegui. ficar sem fazer nada, cara. Então eu já sei, eu não vou me aposentar, isso é certo. Porque a hora que eu parar de trabalhar, eu vou morrer. Então eu gosto de trabalhar, pô. Vou trabalhar pra sempre, até eu morrer. Até o meu corpo não aguentar mais. É que quando tu tem prazer em trabalhar, é diferente, né? É diferente. Tem pessoa que Não é vai obrigação. trabalhar, ela fica olhando no relógio pra Que hora termina, Ana? quero ir embora. Eu gosto de trabalhar. A gente tá aqui, né, pô, já são quase 7 Cara, eu acordo 4h30 da manhã todo dia. 6, 6h15 eu tô no meu escritório trabalhando, cara. Eita, acorda cedo, cara. Eu tô no Leite escritório me trabalhando. supera, cara. Eu acordo, mas ele acorda não sei o quê. Eu curto às vezes, então, eu vejo que ele põe lá 4 horas, eu vou lá e curto. Só pra ver. E eu faço só pra ele saber, eu tô acordado. Se ligando, cara, 6 da manhã, falando. Falei, cara, eu teve um amigo, né? O cliente virou um amigo. Cara, 6h30 da manhã, a gente trocando ideia, falando sobre o mercado, falando sobre a vida, cara. Bem legal, cara. É legal, legal. Mas é o que o Thaís falou, tu vê que essas pessoas são diferentes, né? É diferente, quem atinge sucesso É é diferente, assim. cara. Não vai ver um empresário que fez sucesso, tá lá, pô, o seu cara tem um pensamento diferente desse. Um cara que tira férias o tempo todo, ele não vai chegar, ó. Eu vou te dar um exemplo bem legal, cara. Eu sempre dou esse exemplo pras pessoas. Elon Musk, é o cara mais rico do mundo hoje, certo? Tu vê várias notícias dele. Elon Musk soltando foguete, investindo em aqui. Mas tu já viu alguma notícia dele dizendo assim, Elon Musk passa férias? Já viu alguma notícia disso? Não tem. Luciano, né? Tu não vê? Cara, esse cara deve ter um dia de lazer. Eles têm o dia do lazer. Os caras estão trabalhando. Estão Não, eu tô pensando dizendo legal. que são pessoas que não trabalham mais pelo dinheiro, eles trabalham pelo resultado. Um prazer. Eu quero resultado. Eu quero- Resultado, entendeu? E o Thais fala muito, cara, às vezes quando ele tem um tempo de ócio, ele falou, cara, onde vem as melhores ideias, as melhores... Vem assim, surge, né? O Thais é muito criativo, cara, então ele tem umas ideias... Criatividade é quando tu tá Mas sem ócio, fazer né? nada, porque se tu tá operacionalizando, tu não deixa tua mente livre pra pensar numa coisa diferente. Ela tá focada, né? Tá focado em resolver aquilo. Então, tipo, as melhores ideias que eu tive em toda a minha vida, com certeza, são em momentos que eu não tô fazendo nada. Pô, já cansei de acordar de madrugada, por acordar, botar o lembrete no celular do que eu sonhei, Eu faço como isso. outro dia da sequência. Ou principalmente, pô, tô no bar bebendo. Eu lembro um negócio, pô, no meio da conversa eu paro, E anota. anoto o que eu falei, mano, tem um grupo ali com as minhas memórias do WhatsApp. No outro dia, quando eu parei, eu vou lá e vou atrás disso. Entendeu? E é assim, tipo, quando não tá fazendo nada, porque quando tu tá ali operacionalizando, não funciona. Pô, show, cara. E o legal é botar a ideia em prática também. Porque ideia todo mundo tem todo tempo. É, exato. Eu sou muito pra ter ideia, eu não vejo a hora nas férias. Fala, pô, porque nas férias surgiu tanta ideia, eu já não sabia, eu tinha tanta ideia como lá, falei, pô, vai levar um mês pra me botar todo assim. Eu cheguei aqui já comecei pra ir, vamos fazer isso, fui na porta, pô, vamos. E é isso. Dia cara. 31 ele mandou umas mensagens lá, cara, tipo, depois olha isso aqui quando tiver um tempo. De manhã. Domingão mesmo, nós voltamos para o dia 5, domingão, dia 4, eu tava lá, mas meio agoniado, eu queria dormir pra acabar. Pra chegar rápido. Pra mim poder estar aqui na segunda. A minha mãe fala, acorda logo, amanhece, bom Jesus. Ela fala, ela estava nessa, foi dormir querendo que amanhecesse, cara. Mas isso que é legal, cara. Aí tu vê que isso faz a gente prosperar, né? Faz a gente prosperar, Energia, né? cara. Energia. Não tem, né, cara? Verdade. Fala Frame é isso, né, cara? Acho que Fala Frame vai ser isso. Troca Vai de ser ideias. isso, né? Ideia, energia, Assim, network, gente nova. Show de bola, cara. Show de bola, Primeiro combinado. lacrado com sucesso. Valeu, Sucesso. Valeu. Tamo junto. Abraço, galera. Então, pessoal, não se esqueçam de curtir, compartilhar, seguir a gente. Quanto mais gente seguir a gente e compartilhar, mais conteúdo
mais educação as pessoas vão receber, mais vão aprender sobre steel frame. E a gente encerra aqui o Fala Frame. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, pessoal.